Olá, ouvinte! Você está aqui no Gato Preto Cast. Eu sou a Patrícia Silveira e a gente está no mês de junho, então, conversando sobre o tema amor e relacionamentos na atualidade. Você já ouviu aí os blocos anteriores? Se não ouviu, vai lá no seu tocador preferido e ouça, porque a gente já fez outros blocos. Esse, então, é o último bloco. A gente vai continuar essa conversa que está super legal sobre esse tema que parece tranquilo, gostosinho, mas ele é um tanto quanto espinhoso, né? Vamos lá, Everton, o que você tem para nos dizer? Olá, ouvintes. O texto que eu escolhi foi uma leitura que me chamou muita atenção nos últimos tempos, que é um texto do professor Hermógenes, Autoperfeição com Hatha Yoga. E aí, por que esse texto para falar de amor? E aí, lembrando das discussões que nós tivemos nos outros blocos, eu penso que o primeiro ponto para a gente falar de amor é pensar no amor próprio. E uma questão que me atravessa já há um bom tempo é a seguinte pergunta: como eu posso amar outra pessoa, amar outro, se eu não tenho amor próprio? Então, e pensando nessa questão, até do ditado popular, quem ama, cuida, como a gente vai dedicar amor a outras pessoas se nós não cuidamos de nós mesmos? E o texto do professor Hermógenes é uma provocação, na realidade um manual para o autocuidado. E muitas vezes eu, observando esse texto, observando a vivência, muitas questões na sociedade, nas relações interpessoais, a gente observa que as pessoas, elas não estão bem com si mesmas e isso acaba afetando o modo de se relacionar com os outros. Então eu penso muito nesse aspecto. Para eu conseguir me dedicar a outra pessoa ou buscando lá o amor enquanto uma construção, um amor que ele vai ter os seus desafios para serem superados e auxiliar no desenvolvimento da pessoa, é preciso que a pessoa ela tenha essa questão do autocuidado, essa questão de cuidar de si para poder pensar no outro. Porque muitas vezes eu vejo da seguinte maneira: quando você lida, se relaciona com outra pessoa, às vezes você vai esperar que a outra pessoa supra uma necessidade que é sua, mas que muitas vezes você não comunicou ao outro. E aí, quando a pessoa não supre aquilo que você gostaria, você acaba se magoando, se sentindo deixado de lado, coisa do tipo. E da mesma forma, a outra pessoa, ela tem as suas necessidades e muitas vezes você, por não estar cuidando de si, não consegue estar ali observando, tendo um olhar para as necessidades, os desejos, os interesses do outro. Então, para fechar aqui essa minha fala inicial, é trazer essa reflexão de: é possível amar o outro sem o amor próprio? Pois é, né? Pensando nisso que você trouxe, Everton, que a gente meio que projeta a falta no outro, assim, né? Como se o outro tivesse que trazer pra gente aquilo que na verdade, a gente não tá suprindo pra gente mesmo, né? Como é que... Aí você vai querer exigir que o outro traga pra você, né? Sendo que nem você não tá fazendo por você, e aí, né? Fica difícil, assim. Você acha, você, Carlos, como psicólogo? Ouvindo o Everton, eu acho que essa premissa se aplica a todos os sentimentos. Eu acho que algum teórico já falou isso, assim, né? Então, a forma com que você se relaciona com o outro, na verdade, é reflexo da forma com que você se relaciona consigo mesmo, tá? Então, se você não admira ninguém, você não se admira. Se você briga com todo mundo, é porque, no fundo, você está brigando consigo mesmo, né? Então, eu acho que isso é bem ampliado, não só ao amor, mas a tudo que acontece no indivíduo, né? Mas, ouvindo Everton também, me ocorre uma outra questão, assim. Também eu não acho que seja justo, né? Pegando também o gancho da Patrícia, não seja justo você ter expectativa que o outro cuide de você. Então, volta de novo para si mesmo, né? Então, a gente cuida de nós mesmos, né? E na relação com o outro, a gente vai ver outras coisas. Só para finalizar, de novo, né? A Bell Hooks também fala o amor próprio como fundante das relações.
mais uma vez, se a gente não consegue amar a gente mesmo, como amar ao outro. E ela fala que esse amor coletivo que a gente passa a sentir quando começa a se amar é um ato de resistência também, porque ao amar o outro, ao amar as pessoas, ao amar coletivamente, é uma forma da gente combater esse individualismo, esse capitalismo enlouquecedor que toma conta da sociedade, né? Uma forma de combater a ganância, combater o individualismo, combater o egoísmo. Então, acho que alguém perguntou, né? Será que a gente consegue amar o outro se não amar a nós mesmos? Categoricamente, a Bell Hooks afirma que não, que o amor próprio é fundante do ser humano. Me parece que a gente entrou num consenso aqui. O amor próprio é fundamental mesmo. Eu acho que, por outro lado, tem uma questão que, quando você estava falando, Carlos, me veio à mente que, assim, não é que a gente não queira ser cuidado, é bom ser cuidado também, né? Não é que não é ruim, quem não gosta de um cafuné, né? Quem é que não gosta de um dengo? Quem é que não gosta de uma atenção especial? É claro que isso é importante e isso faz parte das demonstrações de amor também, né? Por outro lado, não é para a gente simplesmente sentar e cruzar os braços e esperar que isso venha, porque sim, né? Não é assim também. Eu acho que tem um equilíbrio da coisa aí, né? A gente tem que se cuidar para não esperar que isso venha única e exclusivamente do outro. A gente precisa estar bem, né? A gente precisa saber se carinhar, se acolher, né? Se cuidar para poder receber o amor de uma maneira tranquila, né? Sem achar que sem exigir. E aí, pensando nessa nossa discussão, acho muito válido a gente pensar em uma sociedade onde as pessoas têm esse amor próprio e uma relação de duas pessoas que têm, primeiramente, esse autocuidado e se relacionam. Uma relação assim, ela, na minha visão, tende a ser uma relação mais saudável, uma relação onde o amor ele pode se demonstrar de maneira satisfatória, de uma forma que fuja muito daquele estereótipo do amor, da paixão que nós falamos em blocos anteriores, um amor que quer dominar, um amor que traz como características de ciúmes, até desperta em certos pontos uma agressividade. Daí, será que essas formas de amor, como nós falamos, das diversas que são apresentadas, todas elas são amor mesmo ou são distorções desse sentimento? Pois é, né? Você falando isso, o que eu fico pensando é que talvez o amor necessite de uma depuração, né? Assim, dos sentimentos que atrapalham a sua existência mais sublime, assim, né? O amor, quando tem raiva misturado, não, né? Ele vai embora, ele não se sustenta, né? Quando tem outros sentimentos ruins misturado, egoísmo, enfim, outros, ele acaba por terminar, né? Acaba por deixa de existir, né? Então a gente precisa cultivar para poder fazer ele crescer mesmo, não tem como. E aí, pensando nos textos que a gente, sem combinar, nós trouxemos esses textos, né? Eu acho que o Everton e eu, né, trazemos uma coisa mais da essência, talvez, né? Da transcendência, da espiritualidade, talvez trazendo o entendimento do amor de uma maneira mais pura, né? Mais nessa sutileza que a Patrícia está trazendo, né? E a Simone trazendo a Bell Hooks, eu acho que me dá também muita impressão do quanto que a cultura contemporânea, né, a situação política, a economia, distorce esse amor original. Né? Então, eu acho que muito dessas distorções, né, que a gente está conversando advém assim, de uma cultura deformadora, talvez, né? Não sei. Me parece que sim. Eu acho que é uma... Mas isso acontece, não é por geração espontânea, né? A cultura é feita por nós. Cabe a nós, então, alterar a cultura, ferramentas que a gente possa ter, né? Assim, não tem outra escapatória. Se a gente quer ter um mundo melhor, mais amoroso, né? Com mais compreensão, se a gente quer uma sociedade em que as pessoas estejam mais saudáveis nas suas relações, a gente vai precisar construir isso, né? Mais uma frase da minha autora aqui, ela fala que não existe amor sem justiça, que eu também acho que bastante profundo, né? Parece uma frase simples no começo, né? O amor não existe sem a justiça. Mas se a gente for pensar bem, isso é muito, muito valioso, porque como que a gente pode aceitar um mundo tão divergente, tão complexo, tão
tão muitas vezes abusivo e violento, como que a gente pode amar num mundo desse se a gente não pensar na justiça em primeiro lugar, né? Então, eu acho que está bem associado, assim, essas duas dimensões de amor e justiça, como práticas, assim, gêmeas. É verdade. Me parece que quando a gente constrói pensando no amor, essas outras coisas vão vir junto, né? A justiça, a equidade, essas coisas acabam vindo junto, né? Talvez por isso que o amor seja tão importante e tão delicado de tratar, né? Porque ele acaba resvalando em tudo, né? É isso aí, muito obrigada a você, ouvinte, que ficou com a gente ao longo desses nossos encontros do mês de junho, quando a gente conversou sobre o tema relacionamentos e amor na atualidade. Eu espero que com os textos que a gente trouxe, você possa ter tido boas reflexões, você possa ter chegado a bons insights, e espero que você tenha... que muitas questões tenham pipocado aí na sua cabeça, e não só respostas. Para o próximo mês, a gente vai falar sobre ciência e tecnologia, já que no dia 8 de julho é celebrado o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Então, sempre trazendo aí bons textos e papos, você já sabe, temos um encontro marcado às quintas-feiras. Te espero por aqui. Até mais e um ronron do Gato Preto. Tchau, tchau.